querido Deus, agradeço-te pela tua proteção hoje. Sou grato pela tua provisão em minha vida. Perdoa-me por todos os meus pecados e tem misericórdia de mim e da minha família. Agradeço-te por seres um Deus que tem sido fiel ao longo da minha vida, um Deus que tem sido fiel através dos tempos. Peço-te que dê paz de espírito em relação a tudo que esta casa está enfrentando. Abra seus olhos e ajude-os a ver a tua mão em cada situação que eles têm enfrentado. Acalma suas emoções, Pai. E onde estiver alguém ansioso, dê a ele, a ela, a paz. Onde está alguém aflito, acalma o coração, Senhor Jesus. Onde essa pessoa estiver preocupada, nós entregamos agora os fardos dela a Ti. Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és torre forte e nossa fortaleza. Tu és o Alfa e o Ômega. Quando estivermos cansados e abatidos, esperaremos em Ti para renovar as nossas forças. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e oramos para que o Senhor nos guie. Sim, doce Espírito Santo, nos guie para que não venhamos a tropeçar e nem a cair. Que a Tua presença seja sentida continuamente neste coração, nesta casa e onde quer que estejamos. Senhor Jesus, continuamos confiantes de que Tu és um Deus fiel e serás a nossa luz, mesmo nas horas mais escuras. Tu és o bom pastor que nos guia durante o dia e é o bom pastor que velará por nós à noite. Eu oro pela pessoa que está ouvindo agora e concordando com esta oração, que a paz de Jesus Cristo, a paz divina e santa repouse sobre seus corações e em suas emoções, que eles encontrem conforto e descanso no Espírito Santo. Tu és curador para todos que precisam de cura. Tu curas corações partidos, Senhor. Tu libertas os oprimidos, independentemente da nossa situação, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Ajuda-nos a não desanimarmos, ajuda-nos a não nos deixar abater, mas sim que a alegria do Senhor seja a nossa força. Dá-nos a força divina para perseverar. Tua palavra diz em João 14, verso 1, não se perturbe o vosso coração. Confie em Deus, confie também em mim. Senhor, nós recebemos essas palavras. O nosso coração não está perturbado, porque pertencemos a Deus, o Todo-Poderoso. O nosso coração não está perturbado, porque temos liberdade no Senhor. Confiamos e cremos que o nosso futuro está seguro e garantido por causa de Ti, Senhor Jesus. Teu amor é infinito e a nossa fé está inabalável. A nossa fé está firmada em Ti, pois Tu tens todo o controle e o controle sobre todas as coisas. Pai, eu declaro o que a Tua palavra diz em Romanos 8,38. Estou convencido de que nem a vida nem a morte, nem anjos nem principados, nem potestades, nem coisas presentes nem coisas futuras, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Tão grande é o Teu amor por nós, Senhor Jesus Cristo, que nada pode nos separar. Eu creio nisso e recebo isso. Obrigado pelo Teu amor incondicional. Obrigado pelo Seu amor infinito, um amor que aliviou todos os nossos fardos, um amor que tirou todo o peso dos nossos ombros. Nossa esperança está em Ti, Deus, e olhamos para Ti como a âncora das nossas almas. E agora nós declaramos, ó Deus, o Salmo que tem nos guardado, que tem sido um escudo protetor, os Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios,
porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Também invocamos todas as bênçãos dos Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Também invocamos as bênçãos do Salmo 101. Cantarei a benignidade e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei sabiamente no caminho reto. Ó, quando virás ter comigo? Andarei em minha casa com integridade de coração. Não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apagará a mim. Longe de mim estará o coração perverso. Não conhecerei o mal. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o tolerarei. Os meus olhos estão sobre os fiéis à terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. O que usa de fraude, não habitará em minha casa. O que profere mentiras, não estará firme perante os meus olhos. De manhã em manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Levantamos também, Senhor, o Salmo 77 como um escudo de proteção em favor da nossa vida e da nossa família. Levanto a Deus a minha voz. A Deus levanto a minha voz para que Ele me ouça. No dia da minha angústia busca o Senhor. De noite a minha mão fica estendida e não se cansa. A minha alma recusa ser consolada. Lembro-me de Deus e me lamento. Queixo-me e o meu espírito desfalece. Com servas vigilantes dos meus olhos, estou tão perturbado que não posso falar. Considero os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite, lembro-me do meu cântico, consulto com meu coração e examino o meu espírito. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser compassivo? Ou na sua ira encerrou Ele as suas ternas misericórdias? E eu digo, isto é minha enfermidade. Acaso se mudou a destra do Altíssimo? Recordarei os feitos do Senhor, sim. Me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e ponderarei os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é em santidade. Que Deus é grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu tens feito notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens desfizeram-se em água, os céus retumbaram. As tuas flechas também correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no redemoinho, os relâmpagos alumiaram o muro, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não foram conhecidas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Também, Senhor, declaramos sobre esta casa o Salmo 40.
Esperei com paciência pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz o Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos nem para os apóstatas mentirosos. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não desejas, abriste-me os ouvidos. Holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu: eis aqui venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas e justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, não ocultei dentro do meu coração a tua justiça. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, a tua compaixão. A tua benignidade e a tua fidelidade sempre me guardem. Pois males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me têm alcançado, de modo que não posso ver, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Desolados sejam em razão da sua afronta os que me dizem: regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Sim, a tua palavra diz, Senhor: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Escolhemos hoje encontrar descanso em ti e na tua presença. Escolhemos ter fé em vez de medo. Escolhemos ter fé em vez de dúvida, ter esperança em vez de desespero. Obrigado por ser um refúgio e uma torre forte. Socorro sempre presente em tempos de incerteza e de angústia. Eu proclamo e declaro que a tua palavra é verdadeira, como diz em Isaías 41, não temas, porque eu estou contigo. Não se desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu te sustentarei com a minha destra fiel. E a tua palavra é verdadeira, Pai. Não temeremos, não nos desanimaremos, porque tu és o nosso Deus. E Senhor Jesus, a tua palavra diz que quando atravessamos as águas, tu estarás conosco. Quando atravessarmos os rios, eles não nos submergirão. Quando caminharmos pelo fogo, não nos queimaremos e as chamas não nos consumirão. Obrigado pela segurança que há na tua palavra. Pai, só em ti encontro verdadeira segurança. Inunda nossos corações e mentes com teu amor. Revigora aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Fortaleça aqueles que estão emocionalmente frágeis. Ajude os que estão em sofrimento. Console os que estão de luto. Cura os que sofrem e aproxima-te de todos que necessitam de qualquer tipo de cura, seja emocional, mental ou física. Tua palavra diz que curas os de coração quebrantado e que estás perto dos abatidos e deprimidos. Assim como estás no trono, sabemos que tu estás bem com as nossas almas. Tu prometeste suprir todas as nossas necessidades e, de acordo com as tuas gloriosas riquezas, confiamos em ti. Buscamos em ti a provisão, Pai. Eu declaro, Senhor Jesus, que tudo que não vem de ti deve ser afastado. Declaro que a maldade, declaro que a inveja, declaro que a contrariedade e a ansiedade devem ir embora. A dor e a tristeza devem ir embora. A ansiedade e a preocupação devem ir embora. Eu oro por conforto
e por suas bênçãos para aqueles que confiam em Ti. Sim, ó Deus, que a Sua presença seja sentida para acalmar as tempestades de nossas vidas. Obrigado pelas bênçãos que nos protegem. Ajude-nos a lembrar e a confiar plenamente em Ti. Ao fixarmos os nossos olhos em Jesus Cristo, elevamos a nossa fé. Obrigado pela Tua bondade. Bendizemos o Teu santo e poderoso nome. E a palavra é: não saia do destino que Deus tem para você. Não saia do destino. Não saia do destino. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não saia do destino que Deus tem para a sua vida. Juízes capítulo 14, do verso 1 em diante, diz: desceu Sansão a Timinate, e vendo em Timinate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, dizendo: vi uma mulher em Timinate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Responderam-lhe, porém, seu pai e sua mãe: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse, porém, Sansão a seu pai: toma esta para mim, porque ela muito me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timinate, e chegando ele às vinhas de Timinate, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito, e não disse nem a seu pai, nem a sua mãe o que tinha feito. Sansão era um homem reservado para uma tarefa especial dada por Deus. Sansão foi levantado por Deus para ser um juiz na nação. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre ele e se apossava dele, e Sansão fazia coisa de filme de Hollywood, com efeito especial e tudo. Era incrível. Se você ler os relatos bíblicos, você vai ver cenas incríveis e extraordinárias de como esse homem era tomado pelo poder de Deus e fazia verdadeiras proezas no campo de batalha. Lhe aconselho a estudar, a ler com atenção como Deus usava esse homem. E a Bíblia diz que ele era nazireu. Ele não passava navalha na sua cabeça, não cortava seu cabelo, também não bebia bebida forte. E havia mais uma série de regulamentos que ele deveria seguir. E a Bíblia diz que o Senhor começou a incitá-lo contra esses homens aqui que cercavam a vida do povo de Israel, que eram os filisteus. E Sansão, ele tinha, eu posso dizer, as suas emoções eram um tanto descontroladas. Ele era um homem dicotômico. Tinha vezes que ele estava com raiva, e vezes que ele estava calmo. Tinha momentos de alegria e momentos que ele estava triste. Sansão, ele era forte e fraco, era bom e mau, era poderoso e ao mesmo tempo era um homem passivo. E a trajetória de Sansão não era uma linha reta. Na verdade, a trajetória de Sansão era altos e baixos, assim como a minha vida e a sua vida, onde temos desafios. Tem momentos que estamos bem e momentos que não estamos tão bem assim. Momentos que queremos ganhar o mundo e momentos que queremos ficar a sós com Deus. Sansão enfrentava os mesmos dilemas que nós enfrentamos, as mesmas lutas, as mesmas adversidades. E apesar de tudo isso, ele era um homem escolhido por Deus. Apesar das suas falhas,
apesar das suas fraquezas, Sansão era alguém distinto. Era alguém que Deus tinha um chamado incrível na vida dele, assim como Deus tem um chamado incrível na sua vida. Uma das coisas que nós devemos entender é que quando Deus nos chamou para o propósito que nós estamos, Deus já contava com os nossos erros. Ele não chamou você por causa da sua perfeição. Ele não chamou você porque você era bom ou é bom no que faz. Ele chamou você porque tem um propósito com a tua vida, apesar dos teus defeitos. Apesar de ter dias que você está de bem com a vida e dias que você está de mal com a vida. Apesar das tuas limitações, Ele mesmo assim te escolheu. Deus já contava com cada um dos teus erros. Deus já sabia a respeito de tudo a seu respeito, e Ele sabia das falhas de Sansão. Ele sabia que Sansão não era um homem perfeito, e mesmo assim o escolheu. Aí nós paramos para pensar, como que Deus escolhe algumas pessoas tão ambivalentes? Como que Deus escolhe algumas pessoas com tanta, podemos dizer, uma certa desestabilização emocional? Eu acredito que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Eu acredito que se fosse por padrão de perfeição, ninguém seria escolhido. Não haveria um sequer, nem o maior erudito. Deus vê algo além das suas falhas. Deus vê o seu coração. A trajetória da nossa vida não é uma linha reta. E a Bíblia diz que Sansão, quando começou a ser usado pelo poder de Deus, eles o enganaram, mentiram sobre ele, o traíram, o machucaram, o negaram, até ele cair para trás. E ele se tornou presa de seu inimigo, foi atacado pelos filisteus, foi derrubado, foi cegado, foi moído. Aí você pergunta, por que Deus permitiu que Sansão passasse por tudo isso? A pergunta é, será que esse era o plano perfeito para Sansão? Creio que não. No entanto, Deus já sabia de tudo isso, que ele não iria acertar o alvo, mas que mesmo assim ele faria a diferença. E você tem que entender uma coisa, Deus, Ele conta com as tuas falhas, apesar de que você não precisa viver algumas coisas por conta das tuas falhas. Será que você entende isso? Nós precisamos ter o coração rendido a Deus, a ponto de reconhecer os nossos pontos de inflexão, que logo nós vamos falar sobre eles. As flutuações em sua vida precisam ser compreendidas. Sansão teve momentos de alto e momentos de baixa. Assim como nós temos momentos de alta e os momentos de baixo. Nós temos que começar a prestar atenção quando estamos em alta e quando estamos em baixa. Não importa o que seja, as tendências na vida da gente, elas ajudam a determinar um padrão. Você já aprendeu a coletar dados da sua vida? Porque quando você está indo bem, você tem que ver e se dar conta por que você está indo bem. E quando você está indo mal, você tem que coletar dados disso também. Por que eu estou indo mal? Nós não fazemos as perguntas certas. Parece que estamos cegados e só vivemos a vida. Nós temos que prestar atenção. O que aconteceu nesse período da minha vida que eu estou indo tão bem? E o que aconteceu nesse período da minha vida que eu estou indo tão mal? Sabe, coletar dados, entender padrões, ver as flutuações da vida, vão ajudar você a entender o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Tem acertadas que eu dei na minha vida, que eu digo que eu pude entender os padrões disso. E fiz disso, eu posso dizer, uma
uma forma, sabe, de caminhar de maneira diferente toda vez que eu tenho a oportunidade de viver algo extraordinário. Eu vivo, porque entendi alguns padrões, algumas tendências na minha vida. Não importa o que seja, as tendências ajudam você a determinar esse padrão. E se você observar as pessoas por tempo suficiente, elas nunca vão surpreendê-lo, porque as pessoas também têm padrões. E a melhor previsão de comportamento futuro dessas pessoas são as experiências passadas que você já teve. Quando você vê alguém se aproximar de você, você já sabe qual que é a intenção daquela pessoa, se é uma intenção boa ou se é uma intenção ruim. Por quê? Porque você já viu essa novela acontecer mais de uma vez. Você já viu esse padrão se repetir na sua vida. Você, quando olha para a vida de uma pessoa e você vê, sabe, uma sequência de coisas negativas, você vai ver que ela tem um padrão. E às vezes uma pessoa que não está tendo sucesso numa área, você vai ver um padrão de más decisões, um padrão de falta de disciplina, um padrão de falta de consultar a Deus, um padrão de não ser leal aos seus relacionamentos. Você vai ver um padrão. Assim como se você começar a acompanhar a vida de uma pessoa de muito sucesso, você vai acompanhar um padrão de disciplina. Você vai ver um padrão de honra. Você vai ver um padrão, sabe, de observar os sinais, para onde está a tendência do mercado, para onde está a tendência das coisas na vida dela, se é tempo de investir, se é tempo de vender, se é tempo de segurar, se é tempo de aguardar, o que vai acontecer. São tendências, e nós temos que observar esses padrões ao nosso redor. Isso vai nos ajudar a ver como que nós devemos proceder também na nossa vida. Agora entenda uma coisa: as pessoas que machucam você, elas têm um padrão. Primeiro elas se aproximam de você, e daí você conhece o coração delas. Você vai ver que elas querem alguma coisa de você. Daí você, sabe, se abre para ela, você ajuda ela, você fica à vontade. E depois você vê essa pessoa traindo ou machucando você, daí você vê que os padrões continuam os mesmos, das pessoas que acabam falhando com você. E você também vê os mesmos padrões de pessoas genuínas e de pessoas verdadeiras. Quando elas chegam próximo de você, e elas lutam por você, e elas, sabe, estão sempre com você em todo momento, você consegue identificar o padrão de pessoas leais. Que elas não se ferem quando você fala, que na verdade elas estão junto com você até embaixo d'água. Você acompanha e você presta atenção nos padrões. A primeira garota que Sansão escolheu é uma mulher que é sua inimiga. E isso me faz entender uma coisa: nossas decisões vão criar um futuro. Nossas boas e más decisões vão criar um futuro. E um futuro que talvez você não planejou, mas que você tem que começar a entender certos padrões. Se eu ir por aqui, eu vou ter problema. Se eu ir por ali, eu vou ter problema. Mas se eu vir por aqui, eu já trilhei esse caminho, eu sei que vai dar certo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você tem que começar a observar padrões. Sansão tem uma característica. Você olhando para o padrão de Sansão, ele era forte na guerra, mas ele era fraco nos seus relacionamentos. Ele era, sabe, poderoso no campo de batalha, invencível no campo de batalha, mas ele tinha um tendão de Aquiles. Nós temos que observar, sabe, os padrões das pessoas que estão ao nosso redor. Há pessoas que são muito fracas numa área. E se eu não me der conta onde eu sou fraco, aonde eu sou limitado, eu posso ser pego pelo inimigo exatamente naquela área. Querido Deus, agradeço-te pela tua proteção hoje. Sou grato pela tua provisão em minha vida. Perdoa-me por todos os meus pecados e tem misericórdia de mim e da minha família. Agradeço-te
por seres um Deus que tem sido fiel ao longo da minha vida, um Deus que tem sido fiel através dos tempos. Peço-te que dê paz de espírito em relação a tudo que esta casa está enfrentando. Abra seus olhos e ajude-os a ver a tua mão em cada situação que eles têm enfrentado. Acalma suas emoções, Pai. E onde estiver alguém ansioso, dê a ele, a ela, a paz. Onde está alguém aflito, acalma o coração, Senhor Jesus. Onde essa pessoa estiver preocupada, nós entregamos agora os fardos dela a Ti. Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és torre forte e nossa fortaleza. Tu és o Alfa e o Ômega. Quando estivermos cansados e abatidos, esperaremos em Ti para renovar as nossas forças. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e oramos para que o Senhor nos guie. Sim, doce Espírito Santo, nos guie para que não venhamos a tropeçar e nem a cair. Que a Tua presença seja sentida continuamente neste coração, nesta casa e onde quer que estejamos. Senhor Jesus, continuamos confiantes de que Tu és um Deus fiel e serás a nossa luz, mesmo nas horas mais escuras. Tu és o bom pastor que nos guia durante o dia e é o bom pastor que velará por nós à noite. Eu oro pela pessoa que está ouvindo agora e concordando com esta oração, que a paz de Jesus Cristo, a paz divina e santa repouse sobre seus corações e em suas emoções. Que eles encontrem conforto e descanso no Espírito Santo. Tu és curador para todos que precisam de cura. Tu curas corações partidos, Senhor. Tu libertas os oprimidos, independentemente da nossa situação, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Ajuda-nos a não desanimarmos, ajuda-nos a não nos deixar abater, mas sim que a alegria do Senhor seja a nossa força. Dá-nos a força divina para perseverar. Tua palavra diz em João 14, verso 1, não se perturbe o vosso coração. Confie em Deus, confie também em mim. Senhor, nós recebemos essas palavras. O nosso coração não está perturbado, porque pertencemos a Deus, o Todo-Poderoso. O nosso coração não está perturbado, porque temos liberdade no Senhor. Confiamos e cremos que o nosso futuro está seguro e garantido por causa de Ti, Senhor Jesus. Teu amor é infinito e a nossa fé está inabalável. A nossa fé está firmada em Ti, pois Tu tens todo o controle e o controle sobre todas as coisas. Pai, eu declaro o que a Tua palavra diz em Romanos 8,38. Estou convencido de que nem a vida nem a morte, nem anjos nem principados, nem potestades, nem coisas presentes nem coisas futuras, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Tão grande é o Teu amor por nós, Senhor Jesus Cristo, que nada pode nos separar. Eu creio nisso e recebo isso. Obrigado pelo Teu amor incondicional. Obrigado pelo Seu amor infinito, um amor que aliviou todos os nossos fardos, um amor que tirou todo o peso dos nossos ombros. Nossa esperança está em Ti, Deus, e olhamos para Ti como a âncora das nossas almas. E agora nós declaramos, ó Deus, o Salmo que tem nos guardado, que tem sido um escudo protetor, os Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra.
Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Também invocamos todas as bênçãos dos Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Também invocamos as bênçãos do Salmo 101. Cantarei a benignidade e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei sabiamente no caminho reto. Ó, quando virás ter comigo? Andarei em minha casa com integridade de coração. Não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apagará a mim. Longe de mim estará o coração perverso. Não conhecerei o mal. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o tolerarei. Os meus olhos estão sobre os fiéis à terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. O que usa de fraude, não habitará em minha casa. O que profere mentiras, não estará firme perante os meus olhos. De manhã em manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Levantamos também, Senhor, o Salmo 77 como um escudo de proteção em favor da nossa vida e da nossa família. Levanto a Deus a minha voz. A Deus levanto a minha voz para que Ele me ouça. No dia da minha angústia busca o Senhor. De noite a minha mão fica estendida e não se cansa. A minha alma recusa ser consolada. Lembro-me de Deus e me lamento. Queixo-me e o meu espírito desfalece. Com servas vigilantes dos meus olhos, estou tão perturbado que não posso falar. Considero os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite, lembro-me do meu cântico, consulto com meu coração e examino o meu espírito. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser compassivo? Ou na sua ira encerrou Ele as suas ternas misericórdias? E eu digo, isto é minha enfermidade. Acaso se mudou a destra do Altíssimo? Recordarei os feitos do Senhor, sim. Me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e ponderarei os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é em santidade. Que Deus é grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu tens feito notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens desfizeram-se em água, os céus retumbaram. As tuas flechas também correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no redemoinho, os relâmpagos alumiaram o muro, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não foram conhecidas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Também, Senhor, declaramos sobre esta casa o Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus.
Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz o Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos nem para os apóstatas mentirosos. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não desejas, abriste-me os ouvidos. Holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu: eis aqui venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas e justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, não ocultei dentro do meu coração a tua justiça. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, a tua compaixão. A tua benignidade e a tua fidelidade sempre me guardem. Pois males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me têm alcançado, de modo que não posso ver, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Desolados sejam em razão da sua afronta os que me dizem: regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Sim, a tua palavra diz, Senhor: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Escolhemos hoje encontrar descanso em ti e na tua presença. Escolhemos ter fé em vez de medo. Escolhemos ter fé em vez de dúvida. Ter esperança em vez de desespero. Obrigado por ser um refúgio e uma torre forte. Socorro sempre presente em tempos de incerteza e de angústia. Eu proclamo e declaro que a tua palavra é verdadeira. Como diz em Isaías 41, não temas, porque eu estou contigo. Não se desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Eu te sustentarei com a minha destra fiel. E a tua palavra é verdadeira, Pai. Não temeremos, não nos desanimaremos, porque tu és o nosso Deus. E, Senhor Jesus, a tua palavra diz que quando atravessamos as águas, tu estarás conosco. Quando atravessarmos os rios, eles não nos submergirão. Quando caminharmos pelo fogo, não nos queimaremos e as chamas não nos consumirão. Obrigado pela segurança que há na tua palavra. Pai, só em ti encontro verdadeira segurança. Inunda nossos corações e mentes com teu amor. Revigora aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Fortaleça aqueles que estão emocionalmente frágeis. Ajude os que estão em sofrimento. Console os que estão de luto. Cura os que sofrem e aproxima-te de todos que necessitam de qualquer tipo de cura, seja emocional, mental ou física. Tua palavra diz que curas os de coração quebrantado e que estás perto dos abatidos e deprimidos. Assim como estás no trono, sabemos que tu estás bem com as nossas almas. Tu prometeste suprir todas as nossas necessidades e, de acordo com as tuas gloriosas riquezas, confiamos em ti. Buscamos em ti a provisão, Pai. Eu declaro, Senhor Jesus, que tudo que não vem de ti deve ser afastado. Declaro que a maldade, declaro que a inveja, declaro que a contrariedade e a ansiedade devem ir embora. A dor e a tristeza devem ir embora. A ansiedade e a preocupação devem ir embora. Eu oro por conforto e por suas bênçãos para aqueles que confiam em ti.
Sim, ó Deus, que a sua presença seja sentida para acalmar as tempestades de nossas vidas. Obrigado pelas bênçãos que nos protegem. Ajude-nos a lembrar e a confiar plenamente em Ti. Ao fixarmos os nossos olhos em Jesus Cristo, elevamos a nossa fé. Obrigado pela Tua bondade. Bendizemos o Teu santo e poderoso nome. Querido Deus, agradeço-Te pela Tua proteção hoje. Sou grato pela Tua provisão em minha vida. Perdoa-me por todos os meus pecados e tem misericórdia de mim e da minha família. Agradeço-Te por seres um Deus que tem sido fiel ao longo da minha vida, um Deus que tem sido fiel através dos tempos. Peço-Te que dê paz de espírito em relação a tudo que esta casa está enfrentando. Abra seus olhos e ajude-os a ver a Tua mão em cada situação que eles têm enfrentado. Acalma suas emoções, Pai. E onde estiver alguém ansioso, dê a ele, a ela, a paz. Onde está alguém aflito, acalma o coração, Senhor Jesus. Onde essa pessoa estiver preocupada, nós entregamos agora os fardos dela a Ti. Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és torre forte e nossa fortaleza. Tu és o Alfa e o Ômega. Quando estivermos cansados e abatidos, esperaremos em Ti para renovar as nossas forças. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e oramos para que o Senhor nos guie. Sim, doce Espírito Santo, nos guie para que não venhamos a tropeçar e nem a cair. Que a Tua presença seja sentida continuamente neste coração, nesta casa e onde quer que estejamos. Senhor Jesus, continuamos confiantes de que Tu és um Deus fiel e serás a nossa luz, mesmo nas horas mais escuras. Tu és o bom pastor que nos guia durante o dia e é o bom pastor que velará por nós à noite. Eu oro pela pessoa que está ouvindo agora e concordando com esta oração, que a paz de Jesus Cristo, a paz divina e santa repouse sobre seus corações e em suas emoções, que eles encontrem conforto e descanso no Espírito Santo. Tu és curador para todos que precisam de cura. Tu curas corações partidos, Senhor. Tu libertas os oprimidos, independentemente da nossa situação, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Ajuda-nos a não desanimarmos, ajuda-nos a não nos deixar abater, mas sim que a alegria do Senhor seja a nossa força. Dá-nos a força divina para perseverar. Tua palavra diz em João 14, verso 1, não se perturbe o vosso coração. Confie em Deus, confie também em mim. Senhor, nós recebemos essas palavras, o nosso coração não está perturbado, porque pertencemos a Deus, o Todo-Poderoso. O nosso coração não está perturbado, porque temos liberdade no Senhor. Confiamos e cremos que o nosso futuro está seguro e garantido por causa de Ti, Senhor Jesus. Teu amor é infinito e a nossa fé está inabalável. A nossa fé está firmada em Ti, pois Tu tens todo o controle e o controle sobre todas as coisas. Pai, eu declaro o que a Tua palavra diz em Romanos 8,38. Estou convencido de que nem a vida nem a morte, nem anjos nem principados, nem potestades, nem coisas presentes nem coisas futuras, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Tão grande é o Teu amor por nós, Senhor Jesus Cristo, que nada pode nos separar. Eu creio nisso e recebo isso. Obrigado pelo Teu amor incondicional. Obrigado pelo Seu amor infinito, um amor que aliviou todos os nossos fardos, um amor que tirou todo o peso dos nossos ombros. Nossa esperança está em Ti, Deus, e olhamos para Ti como a âncora das nossas almas. E agora nós declaramos, ó Deus, o Salmo que tem nos guardado, que tem sido um escudo protetor, os Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio.
A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Também invocamos todas as bênçãos dos Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Também invocamos as bênçãos do Salmo 101. Cantarei a benignidade e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei sabiamente no caminho reto. Ó, quando virás ter comigo? Andarei em minha casa com integridade de coração. Não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apagará a mim. Longe de mim estará o coração perverso. Não conhecerei o mal. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o tolerarei. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. O que usa de fraude, não habitará em minha casa. O que profere mentiras, não estará firme perante os meus olhos. De manhã em manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Levantamos também, Senhor, o Salmo 77 como um escudo de proteção em favor da nossa vida e da nossa família. Levanto a Deus a minha voz. A Deus levanto a minha voz para que Ele me ouça. No dia da minha angústia busca o Senhor. De noite a minha mão fica estendida e não se cansa. A minha alma recusa ser consolada. Lembro-me de Deus e me lamento. Queixo-me e o meu espírito desfalece. Com servas vigilantes dos meus olhos, estou tão perturbado que não posso falar. Considero os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite, lembro-me do meu cântico, consulto com meu coração e examino o meu espírito. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser compassivo? Ou na sua ira encerrou Ele as suas ternas misericórdias? E eu digo, isto é minha enfermidade. Acaso se mudou a destra do Altíssimo? Recordarei os feitos do Senhor, sim. Me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e ponderarei os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é em santidade. Que Deus é grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu tens feito notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens desfizeram-se em água, os céus retumbaram. As tuas flechas também correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no redemoinho. Os relâmpagos alumiaram o muro. A terra
se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não foram conhecidas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Também, Senhor, declaramos sobre esta casa o Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz o Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos nem para os apóstatas mentirosos. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não desejas, abriste-me os ouvidos. Holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu: eis aqui venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas e justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, não ocultei dentro do meu coração a tua justiça. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, a tua compaixão. A tua benignidade e a tua fidelidade sempre me guardem. Pois males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me têm alcançado, de modo que não posso ver, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Desolados sejam em razão da sua afronta os que me dizem: regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Sim, a tua palavra diz, Senhor: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Escolhemos hoje encontrar descanso em ti e na tua presença. Escolhemos ter fé em vez de medo. Escolhemos ter fé em vez de dúvida. Ter esperança em vez de desespero. Obrigado por ser um refúgio e uma torre forte. Socorro sempre presente em tempos de incerteza e de angústia. Eu proclamo e declaro que a tua palavra é verdadeira. Como diz em Isaías 41, não temas, porque eu estou contigo. Não se desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Eu te sustentarei com a minha destra fiel. E a tua palavra é verdadeira, Pai. Não temeremos, não nos desanimaremos, porque tu és o nosso Deus. E, Senhor Jesus, a tua palavra diz que quando atravessamos as águas, tu estarás conosco. Quando atravessarmos os rios, eles não nos submergirão. Quando caminharmos pelo fogo, não nos queimaremos e as chamas não nos consumirão. Obrigado pela segurança que há na tua palavra. Pai, só em ti encontro verdadeira segurança. Inunda nossos corações e mentes com teu amor. Revigora aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Fortaleça aqueles que estão emocionalmente frágeis. Ajude os que estão em sofrimento. Console os que estão de luto. Cura os que sofrem e aproxima-te de todos que necessitam de qualquer tipo de cura, seja emocional, mental ou física. Tua palavra diz que curas os de coração quebrantado e que estás perto dos abatidos e deprimidos. Assim como estás no trono, sabemos que tu estás bem com as nossas almas. Tu prometeste suprir todas as nossas necessidades e, de acordo com as tuas gloriosas riquezas, confiamos em ti. Buscamos em ti a provisão, Pai.
Eu declaro, Senhor Jesus, que tudo que não vem de ti deve ser afastado. Declaro que a maldade, declaro que a inveja, declaro que a contrariedade e a ansiedade devem ir embora. A dor e a tristeza devem ir embora. A ansiedade e a preocupação devem ir embora. Eu oro por conforto e por suas bênçãos para aqueles que confiam em ti. Sim, ó Deus, que a sua presença seja sentida para acalmar as tempestades de nossas vidas. Obrigado pelas bênçãos que nos protegem. Ajude-nos a lembrar e a confiar plenamente em ti. Ao fixarmos os nossos olhos em Jesus Cristo, elevamos a nossa fé. Obrigado pela tua bondade. Bendizemos o teu santo e poderoso nome.